Dramas da Obsessão, segunda parte, O Passado, capítulo 3. Corria normalmente a vida do Dr. Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregas se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para a sua mansão. Passando agora por cristão, com toda a família, os vigias e espiões da Inquisição observavam que realmente frequentavam as igrejas, assistiam às missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jejuns decretados pelas bulas, abatiam aves e animais para sua mesa, não mais sob indicação dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes, os cristãos, etc. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos. Nota explicativa 15. Religiosos da Ordem de São Domingos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Guzmão, em 1215. Muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se dentre tantos pela crueldade praticada. O célebre Tomás de Torquemada, inquisidor-geral na Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas, e Jerônimo de Azambuja, em Portugal, não menos célebre pelas mesmas crueldades. Domingos de Guzmão, falecido em 1221, foi canonizado pela Igreja em 1234. Sem que a bem deles próprios pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos, não raro, à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias, a fim de valerem pela sua fidelidade à nova fé. Mas, em verdade, no intuito de observarem se não se trairiam, deixando perceber traços de que judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. A revolta se alastrava, então, facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções. E o amargor crescente tocava, muitas vezes, as raias do desespero, quando compreendia que nem mesmo direitos sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça, a esta fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que desde os dias de Abraão até o presente dos hebreus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte na terra. Não obstante, Timóteo era um homem bondoso, honesto, inofensivo e incapaz de uma vilania. Até então, nada revelando que desse a supor a odiosidade que seria capaz futuramente. Chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. Sua casa, desde que as arbitrárias leis do Santo Ofício obrigaram a tornar-se cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso na fé, mas, em verdade, para cobiçar os valores que a mansão encerrava, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos, rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais, das obras de arte que os seus salões tornavam cenáculo digno de admiração. Sabendo-o rico, exploravam-no sem pejo, não apenas os dominicanos, representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórtulas para a salvação da sua alma e da alma dos filhos, etc. Mas também outros indivíduos, tais como fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas, etc. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu
e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem em uma crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e a seus irmãos de raça, por aqueles que delas se propalavam luminares. Ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a Inquisição proclamava e executava, e que, como doutrina, era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo, existentes sob a luz do sol, e que aquele Cristo de Deus, que reis, papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror, jamais aprovaria os planos e os meios por que seus pretensos representantes na terra se orientavam, valendo-se do seu nome, ao qual profanavam dele se utilizando para decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica, corvos farejando possibilidades de altos proveitos financeiros, destacava-se certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa pela frequência assídua e amabilidade, talvez excessiva em torno de toda a família Aboabe, ou da família neocristã Fontes Oliveira, como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de procurarem o dono da casa malgrado a lealdade que lhe pareciam emanar. A par desse, dois outros havia, amigos íntimos do primeiro, irmãos consanguíneos, gêmeos, e que igualmente se destacavam não tanto pela assiduidade como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração que os Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam, e que tudo indicava serem verdadeiros leais. Chamava-se o primeiro Frei Hildebrando de Azambuja, prenome que encobrirá nestas páginas o de certo teólogo português e inquisidor cruel no reinado de Dom João III. Nota explicativa 16. Jerônimo de Azambuja, célebre e cruel inquisidor mor e teólogo de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oleastro, no tempo de Dom João III, nomeado inquisidor em Évora em 1552. Só em 1555 se transferiu para Lisboa. E os outros, Fausto e Cosme de Mirandela, pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes dos domingos, Frei Hildebrando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos, libando seus bons vinhos e sua companhia, se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos, etc. Então, muito em uso nos recintos domésticos. Aceitava-lhe as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimento o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Cosme, caso se encontrasse estes presentes. Esther, meiga e linda como uma rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias do Hermon, não obstante raramente se associar às reuniões dos homens, como de uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente, Hildebrando era incluída nas mesmas, intentando desviar observações deste a respeito dos hábitos raciais, cantando para os hóspedes de seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente a cítara, porquanto vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época, que Frei Hildebrando, de uma das vezes em que a ouvira sorrindo e fitando-a com olhar ardoroso, exclamou: muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa menina Mariana.
Para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? E voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: Cuidado, amigo Silvério. A mulher, se embrenha pelas letras, ultrapassa o homem na potencialidade criadora, podendo derribar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que se seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável, amigo, retorquiu o dono da casa. Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Hildebrando. Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastadas, ocupando lugar honroso ao abrigo da miséria. O dominicano, porém, não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois então riquíssimo? E porventura vos negaríeis a conceder um dote, uma herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito. Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar, e quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe fervilham na mente e no coração? Timóteo, ou Silvério, era caráter ponderado e vigilante. Nascido na opressão, vivendo longe de sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa, e por tudo isso habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martiriológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Tendes razão, meu caro Dom Frei Hildebrando. Tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com um dote, case-se ela ou não com o meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que de uma para outra hora algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários, poderão faltar-nos a qualquer momento se os possuímos e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram às damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias, professoras das casas abastadas. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos? Não confiais então em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido? Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para a garantia vossa e de vossa família, a que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira?
Não estamos, ao demais, ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergência dos zelos tão justos de nossa Santa Inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis da única Igreja verdadeira do universo? Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido a argúcia do ilustre dominicano, e enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, nota explicativa 17. Os judeus, mesmo convertidos, não conseguiam criadagem entre os cristãos. Apelavam então para a escravatura, sempre existente entre outras raças não cristãs ou judaicas. Respondia algo pesaroso, entristecido e enigmático. Tende sempre razão, Dom Frei Hildebrando. Tende sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo e leal. E entendo que, assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia, insisto, nos dias correntes, tudo será possível acontecer, a despeito da vossa bondade de amigos e a revelia dela. Chegaram vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegava novamente da cítara e continuava a doce tarefa de embevecer-lhe a audição com outras canções do seu repertório nostálgicas e lindas. Frei Hildebrando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel reencarnado, aquele jogador incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava a nós outros, espíritos assistentes, médiuns e espíritas cooperadores, ao trabalho de que damos notícia ao leitor nestas singelas páginas. E Fausto e Cosme de Mirandela, dos dois dos seus filhos que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. No entanto, o que era bem certo é que nem Timóteo confiava em Hildebrando e seus sequazes, nem Hildebrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família, e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica. Ambos, intimamente, nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais e lógicas, absurdas, incompreensíveis, com que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. O de que nenhum dos dois, porém, duvidava era que esse antagonismo dissimulado de um lado pela boa educação social e o terror, e do outro pelos interesses inconfessáveis que levaria a melhor, seriam Frei Hildebrando e seus apaniguados, visto que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem de seu lado.